Um ótimo dia para você ligado aqui na programação da Rede Câmara São Paulo. Este é o programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico da Câmara Municipal. Em cada edição aqui você acompanha algumas falas dos vereadores que sobem à tribuna nas sessões plenárias para discursar. São temas escolhidos pelos próprios parlamentares sobre diversos assuntos relacionados à capital paulista e ao Brasil. Cada manifestação tem cerca de 5 minutos. Hora de ver o que de melhor aconteceu. Roda aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e todos, todas as pessoas que estão acompanhando pela TV Câmara, os canais da internet. Eu estive visitando a subprefeitura de Sapopemba com uma preocupação que a gente tem expressado aqui desde o primeiro dia do mandato, que são as enchentes que existem nos nossos territórios periféricos. Sapopemba teve um grande problema com enchentes esse ano, a gente acompanhou a situação no lugar e, antecipadamente, como fizemos no ano passado, temos visitado as subprefeituras para entender quais são as medidas que estão sendo tomadas pelas subprefeituras e pela Prefeitura de São Paulo para prevenir, os desastres que aconteceram no começo desse ano, no final do ano passado. E, para o nosso espanto, mas infelizmente não para a nossa surpresa, a gente não tem absolutamente nenhuma obra realizada e também nenhuma previsão de obra para a contenção de enchentes naquele território e num território que voltou a ter enchentes graves e que não tinham há anos. Porque pensar que uma cidade, que é a maior cidade da América do Sul, reserva R$1.000 para fazer o monitoramento da enchentes, é dar risada na cara dos paulistanos, sobretudo na cara dos paulistanos que enfrentam todos os anos os problemas de enchentes na cidade de São Paulo. E aí é muito comum, a gente tem visto que finalmente o prefeito resolveu sair dentro do gabinete e tem dado close nas periferias da cidade, inaugurando rua asfaltada. Mas os problemas sérios da cidade permanecem lá, sobretudo no miolo dos bairros, sobretudo nos territórios que não vão passar na televisão. E aí, mais uma vez, eu chamo esta casa, que é a casa que deve fazer a fiscalização do prefeito, a entender qual é o projeto de cidade que a prefeitura tem quando reserva R$1.000 para fazer o gerenciamento das enchentes e o monitoramento das enchentes na cidade de São Paulo. E para piorar, a gente tem um governo do estado que quer privatizar a Sabesp. E a gente já tem acompanhado e tem denunciado o aumento de viroses que acontecem nas crianças nos territórios que têm problemas com enchente. Então, mais uma vez, é um cenário desastroso. Obrigada, presidente. Boa tarde, presidente, trabalhadores dessa Câmara, nobres vereadores, pessoal da GCM, todos que, de uma certa forma, fazem as coisas acontecerem aqui nessa casa. Meus cumprimentos a todos. O que me traz aqui hoje é que eu quero cumprimentar e parabenizar todos os moradores da Vila Bela, na região de São Mateus. O prefeito esteve lá com os secretários, várias autoridades, assumiu o compromisso com todos aqueles moradores ali da questão de água, esgoto, de toda a infraestrutura que deve ser feita naquela região. Pela coragem de fazer esse anúncio, de regularizar todo o Vila Bela, anunciou que toda aquela área que hoje é particular será comprada pelo município e vai dar moradia digna àquelas famílias. Tendo em vista que já passaram por lá vários políticos, várias gestões de muitas promessas e nada aconteceu. Então, fiquei muito feliz em fazer parte daquele evento e assinar aquele documento que certamente trará e dará vida digna àqueles moradores que vivem numa situação até então, eu diria, desumana. Mas, a partir do momento em que aqueles documentos foram assinados, aqueles moradores agora, eles têm agora uma expectativa de vida e certamente terão vida digna naquela localidade ali. Portanto, cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes pela sua dedicação, pelo seu empenho, pelo seu compromisso com todas aquelas famílias, que acho que passam de 15 mil famílias ali. Então, meus cumprimentos ao prefeito e quero parabenizar toda a equipe que assumiu, juntamente com ele, esse compromisso de dar dignidade àquelas famílias. Então, é só isso, meu presidente. Meu muito obrigado, viu? Obrigado, senhor presidente, vereador André, no dia de hoje, André Santos. Quero primeiro cumprimentar quem nos acompanha pela TV Câmara São Paulo, leitores do Diário Oficial, os pares presentes no dia de hoje. O assunto que quero abordar aqui no dia de hoje, presidente, é um assunto que é de muito importante
para a região da Zona Leste da cidade de São Paulo, especificamente ali na região de Itaquera, na fronteira com Guaianazes, ali no Jardim São Pedro, próximo do Céu São Pedro, ali na Praça Bom Pastor, no conjunto residencial José Bonifácio. Pois bem, referido local é uma praça imensa, novo vereador Manuel Del Rio, que conforme o decreto de publicação dessa praça, que é o decreto 22832 de 29 de setembro de 1986. Então nós estamos falando de alguns anos, umas décadas de anos. Pois bem, é uma praça que é frequentada pela comunidade local. Fui convidado por diversos moradores para participar de uma reunião em função de um projeto que está destinado para a referida praça. Ou seja, é o projeto Reencontro, Vilas Reencontro, que é da Secretaria de Assistência Social. Pois bem, eu fui convidado pelos moradores para tratar desse assunto porque há uma resistência muito grande em função da implantação desse projeto lá, haja vista o tempo que tem a praça, e é uma praça, e a frequência da população, a participação do povo naquela região ali. E aí tem um baixo-assinado que foi construído pelos moradores, produzido por todos eles, que representam mais de 10 mil assinaturas, ou seja, é importantíssimo. Então é uma preocupação muito grande com todos os moradores. E o clamor da população de não implantar o referido projeto naquela região em função do uso da praça pela população. É uma praça, né? Então, não é o local adequado para a implantação desse projeto, um projeto dessa natureza. Falei com o prefeito Ricardo Nunes, no dia de hoje, passei o problema, ele se sensibilizou com o problema, tem sugestão para que esse projeto seja implantado em mais 2 locais, próximo até sugerido pela própria comunidade, mas eu quero aqui fazer a leitura, melhor dizendo, do que escreveram os moradores, e aí foi onde produziram o baixo-assinado. Expressamos aqui, em nome de todos os munícipes, constantes no baixo-assinado, anexo nas folhas 12 a 45, contestando a implantação do projeto Vila Reencontro da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SMADES, sob a coordenação da chefia de gabinete do prefeito, designado para a rua Leôncio Gurgel, 731, numeração atribuída conforme processo 7810-2023, 1000-327-4. Reivindicamos a utilização da praça como área de lazer e convivência social do uso dos moradores da região há mais de 40 anos, sendo utilizada por crianças, idosos e demais moradores, tendo em vista a iminente densidade demográfica dos arredores. Assim sendo, trata-se de um local onde nossas crianças andam de bicicleta, empinam pipas e se reúnem para práticas de brincadeiras ao ar livre, juntamente com suas famílias, utilizando também como local de caminhada para idosos e demais moradores do entorno. Além disso, a área é de grande circulação de crianças e adolescentes que frequentam as escolas e creches localizadas nas proximidades da praça, uma escola estadual, um EMEI, um SEI e uma creche municipal. Sendo uma dessas creches localizada exatamente em frente à praça. Sendo assim, temos a nossa praça como área de extrema importância social e de qualidade de vida para os moradores, principalmente os mais vulneráveis. Salientemos também que nosso bairro tem um déficit imenso de serviços básicos, de saúde, educação, segurança. O bairro não possui UPAs, os AMAs não oferecem atendimentos pediátricos, as UBSs têm faltas de médicos, frequentemente, com os serviços de saúde todos sobrecarregados. Além disso, os moradores relatam um aumento significante do número de furtos e roubos na região. Ou seja,
não temos policiamento suficiente para atender a demanda já existente. Isto posto, solicitamos a imediata paralisação da obra prevista para a instalação do projeto Vila Reencontro e análise do projeto para a revitalização do espaço público, para o fim do qual foi criado, conforme o decreto que vou repetir aqui novamente, 22832, de 29 de setembro de 1986. Esse é o grande questionamento e a reivindicação que eu diria que é mais que justa de toda a população do entorno daquela região. Repito, são mais de 10 mil assinaturas. Então eu peço aqui, faço um apelo ao prefeito, ao secretário de Assistência Social, que repense esse projeto. Tem sugestões locais sugeridas pela própria comunidade que possa ser instalado em uma região próxima lá. Agradeço imensamente e peço aqui, prefeito, colabore com o povo, que será bem para toda a comunidade local. Muito obrigado. Depois do intervalo tem mais Tribuna Livre, voltamos em instantes. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Tribuna Livre no ar de novo, vamos para a segunda rodada de discursos. Bons debates. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu queria aqui, após ouvir as palavras do meu nobre colega Senival, dizer a ele e a todos o projeto Vila Reencontro, que é um excelente projeto, que é um projeto que não é Cracolândia e não é moradores de rua. São famílias que após essa Covid, que antes a gente não tinha, mas o pós-Covid, tivemos inúmeras famílias dentro, nas praças, com crianças e tudo. E esse Vila Reencontro, ele abriga essas famílias durante 2 anos, dentro dessas vilas, com toda a infraestrutura, para que eles tenham durante 1 ano a 2 anos de poder ficar lá. Mas, com essa falta de segurança que a gente sente, não é só a população da periferia, mas em todos os lugares, esta população começou a reclamar que ali não queria isso, que até concordo com a população, que eu tenho falado isso para os secretários que estão envolvidos nisso, porque ali, além de ser uma feira, é o lugar que as pessoas têm para fazer o seu Cooper, porque é uma coisa pronta, é um quadradão que está lá, quase 2.000 metros quadrados, que tem um asfalto, onde as crianças andam de bicicleta e está dentro do meio dos maiores conjuntos habitacionais da cidade de São Paulo, que é o conjunto José Bonifácio. Onde atendemos as pessoas, foi até uma discussão um pouco calorosa, que eles não querem, que eu acho que é um direito. E aqui, eu, como vereadora, propus que, em vez de nós fazermos 52, 57 ou 55 casas, que nós podemos ter áreas para fazer não a Vila Reencontro, mas o bairro Reencontro, que ali não poderia permitir essa área. Inclusive, levei esses papéis que o senhor disse aqui, que isso foi da época do Jânio Quadros, de 1987, que foi uma praça, que foi por decreto, que já está dentro dessa estrutura. Porque no início, nós não sabíamos que era uma praça. No início, nós não sabíamos que aquilo não era uma praça, era uma área. Mesmo que não fosse a praça, fosse uma área, ali não dá, porque é a área de lazer de mais de 40 anos, que ali cresceram-se os filhos, cresceram-se os netos, e já está na geração dos bisnetos nesse local.
que nós teremos uma infinidade de áreas. Não estou falando que eu não queira isso lá, a gente vai levar para lá. Vai levar, eu vou dispor o meu mandato a procurar várias áreas que nós temos na região de Itaquera, que não estamos excluindo essa população. E o prefeito está extremamente sensível nessa questão. O que eu vou fazer uma crítica, e fiz essa crítica lá, gravei lá, é o seguinte: isso, qualquer coisa que tem que acontecer na cidade de São Paulo, tem que ser discutido com os subprefeitos. Para que tem subprefeituras? Não adianta pegar a coisa e mandar lá. As pessoas têm que conhecer os locais, têm que conhecer as áreas. Eu faço esse apelo, porque eu sempre digo, o Ricardo Nunes, além de ser o prefeito de São Paulo, ele foi colega nosso dessa casa. E ele sabe o trabalho dos vereadores, ele sabe que os vereadores vão para a rua, os vereadores andam na periferia de São Paulo, e é um homem extremamente sensível com as causas sociais. E nós levaremos essa Vila Reencontro para um outro lugar da nossa região lá de Itaquera, para que as pessoas possam ser acomodadas também. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo ao nosso prefeito Ricardo Nunes, porque ele é uma pessoa da população, é uma pessoa que cuida das pessoas, e tenho certeza, como diz o Senival, ele é muito sensível a essas causas. Eu quero aquilo que é o bem da população. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu agradeço ao nosso presidente André Santos pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a essa Câmara Municipal que pôde entender rapidamente o meu projeto. Agradecer e já pedir ao prefeito Ricardo Nunes que sancione imediatamente esse projeto, que vire lei. Existe um mau entendimento de que estaríamos vendendo os espaços públicos, vendendo hospitais, vendendo escolas. Obviamente, senhores e senhoras, não é nada disso, não há nada de venda, há apenas o uso do nome de um espaço com o uso de uma... Como a gente tem o Itaquera, o Corinthians, né? Está lá o Itaquerão, chama Neoquímica Arenas, é isso. O Itaquerão recebe dinheiro do Neoquímica, ou seja, está arrecadando para o Corinthians. Gente, isso é espetacular, é extraordinário. Isso é pensar a cidade de forma inteligente. A gente vai ter eventos, a prefeitura organiza eventos. Por que não fazer um evento e pedir a uma iniciativa privada, uma empresa, que põe o seu nome e que dê esses recursos? Então, eu só subi aqui hoje para mais uma vez agradecer, dizer que essa Câmara, quando aprovou meu projeto em primeira e em segunda votação aqui nesse plenário, deu uma demonstração de inteligência, uma demonstração de inovação, uma demonstração que está pensando na cidade e, mais ainda, pensando no cidadão que não vai precisar pagar mais impostos. Muito obrigada, senhores e senhoras vereadores, por terem aprovado meu projeto, para que a gente possa trazer dinheiro para a cidade sem aumento de impostos. Obrigada, boa tarde a todos. Nobres vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham pela Câmara. Bem, em um mês, casos de violência contra a mulher aumentam quase 16% no interior de São Paulo, aponta a Secretaria de Segurança Pública. Em um mês, casos de violência contra a mulher, por mais que você fale, por mais que se divulgue, por mais que se denuncie, tem um aumento considerável. Orientação das autoridades é denunciar qualquer tipo de agressão, seja física ou psicológica. Nesse meu mandato, entre os mais de 95 projetos que apresentei ou solicitei coautoria, eu tentei o máximo possível priorizar as necessidades das pessoas que me acompanham pelo rádio. Graças a Deus, são milhares, são milhões ao longo de todos esses anos de rádio. 85% da minha audiência é feminina, é mulher. Então, nada mais justo do que eu defender as mulheres. Lei Território Inclusivo, acompanhamento psicológico para mulheres de cadeirantes. Mulheres que se tornaram cadeirantes ou por uma queda, ou por uma violência, ou por um tiro. Lei de acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência. Lei sobre o encaminhamento das solicitações de abrigamento emergencial e de auxílio a aluguel para mulheres em situação de violência.
Lei sobre a responsabilidade de os condomínios residenciais do município de São Paulo comunicarem ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Lei de prevenção à gravidez precoce e incentivo ao planejamento familiar em hospitais, clínicas e unidades básicas de saúde pública e privados que prestem serviços de saúde no âmbito do SUS no município de São Paulo. Lei que institui o check-up geral das mulheres para alerta e prevenção de doenças e da outras providências. Mas ainda temos muito mais o que fazer. A violência contra a mulher é inadmissível, é intolerável. Só que, infelizmente, ao invés de decrescer, ao contrário, cresce. Quero só dizer aqui, nessa minha fala, aqui no plenário, aqui na tribuna, que vou continuar a minha luta, primeiro como radialista, há mais de 50 anos, e agora como vereador, as minhas redes sociais, enfim, todo o meu trabalho sempre voltado, entre outras coisas, em defender a mulher contra qualquer tipo de violência, seja ela física ou seja ela psicológica ou moral. Nós, homens, precisamos abraçar nenhuma violência contra a mulher. Pelo menos isso tem sido e vai ser a minha missão enquanto aqui estiver, não só como vereador, mas também como radialista. Obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os vereadores dessa casa, o pessoal que está aqui na nossa galeria, a Rede Câmara de Televisão. Eu hoje queria falar de um assunto muito importante no nosso país, que é o meio ambiente. A gente precisa repensar uma cidade onde a gente tem que rever as áreas verdes, os rios, como preservar os nossos rios, as nossas águas e as nossas áreas verdes. Isso é trágico para uma cidade como São Paulo, cada dia que passa ficar com menos áreas verdes na cidade de São Paulo, viu, André Santos? A gente, como vereador dessa casa, a gente precisa fazer uma lei que preserve nossas áreas verdes, as nossas praças, as nossas nascentes, e que se possa aumentar também a plantação de árvores na cidade. Que cada hora que você passa num bairro está muito difícil para as pessoas que andam na rua com calor acima de 40 graus. Eu não sei como nós podemos ajudar a melhorar a relação do homem com o meio ambiente. É uma coisa que você consegue sair pela rua, se não tiver água, você falta desmaiar na rua. Inclusive, eu estava vendo agora ali uma propaganda um rapaz postou na rede social fritando um ovo na rua, numa panela, o vereador Celso Janazzi. A gente precisa verificar, e eu acho que essa casa precisava legislar urgentemente para ver como a gente consegue preservar nossas áreas verdes na cidade de São Paulo. E não é só na cidade de São Paulo, né? Veja o Rio Negro, que é um rio daquele que tinha mais de não sei quantos metros de água, hoje você cruza ele sem precisar de barcos. Eu acho que chegou o momento da população e, claro, os legisladores pensar como preservar o meio ambiente. Porque cada dia que passa a gente fica estarrecido porque é fogo, é falta de água, é falta de energia. Daqui a pouco vai faltar muita água para todas as pessoas beberem e aí vai ficar muito mais difícil. Claro que eu sei que cada dia que passa a gente precisa mais moradia, a gente precisa de recursos, eu acho que recursos que vêm, recursos do meio ambiente para montar algum outro tipo de material, por exemplo, aparelhos celulares, montagem de carro e outras coisas mais, mas a gente precisa preservar o nosso meio ambiente porque ele é vida e eu tenho certeza que se a gente conseguir preservar nosso meio ambiente, a gente vai melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida e também, claro, vai melhorar a saúde de todos. Então eu queria fazer esse apelo aqui, quem estiver nos ouvindo, a galeria, para a gente começar a fazer um ajuste nesse meio ambiente, para a gente conseguir preservar nossas áreas verdes novamente, os nossos rios, os nossos lagos, claro, e as matas atlânticas, que os animais também precisam, a nossa cadeia alimentar está necessitando. Obrigado, presidente. Boa tarde. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. O Tribuna Livre volta no próximo programa com mais discursos dos vereadores da Câmara. E antes de me despedir, reforço o convite
para você acessar a nossa playlist no YouTube. Aponte a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela. E até mais, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.